o som? Vamos aproveitar que estamos em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Depois vamos estar orando aqui pelos pedidos de oração que foram colocados aqui na frente. E vamos crer que Deus vai responder a cada um deles. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 8. Vamos iniciar do verso 1 em diante. Salmos, capítulo 8, versículo 1. Salmos não tem como não encontrar, né? Salmos fica bem no meio da Bíblia. E é o maior livro da Bíblia também, né? Diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceu a tua glória sobre o céu. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenastes a força por causa dos teus inimigos, para que pudesse para o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, e a lua, as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem, para que seja cuidadoso com ele? E o filho do homem, para que o visites? Amém? É uma pergunta, né? Quem é o homem para que o Senhor se lembre, né? E o filho do homem, para que o Senhor possa visitar. Então, nesse momento, nós vamos orar aqui. Vamos seguir orando pelo Donato Della Vecchia, aqui do Ermo, parente do Moedinho, que precisa de uma libertação. Maria Vargas, né? Também que está com problema de enfermidade. E Bernardo Lodete do Ermo, é isso? Lodete. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está os pedidos de oração que foram colocados nessa noite aqui, diante do Senhor, para que a congregação, a Igreja do Deus Vivo, pudesse orar e interceder. E crê, meu Deus, que através da oração da fé, amém, que pode muitos em seus efeitos, o Senhor alcançar, meu Deus, esses pedidos de oração, essas pessoas que estão com necessidade, com enfermidade, que precisam de libertação, o Senhor encontrar eles agora, meu Deus, de uma forma especial, meu anjo do Senhor visitando seus lares, e eles recebendo, meu Deus, a bênção, a cura, a libertação, seja qual for a necessidade, que o Senhor nessa noite possa suprir a necessidade deles em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos ter o testemunho aqui, Senhor, neste lugar, que o Senhor, por meio da oração, operou e agiu para a glória do Teu nome. Também eu oro, Senhor, amém, que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra e fale conosco de uma forma especial nesta noite, circuncidando os meus lábios para falar da Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. É bom sempre estar aqui no tabernáculo com os irmãos, para nós meditarmos a palavra, né? Os irmãos já têm louvado ao Senhor. E eu creio que esse aqui é o momento mais importante, né? Então, quanto menos os irmãos se moverem, fizerem menos barulho, é melhor para que os irmãos possam captar e entender a palavra, né? Eu li aqui o Salmo, e eu vou pegar essa parte aqui como um texto, como uma pergunta, né? O que é o homem? E eu preguei para os irmãos num domingo desses a respeito dos 3 pactos, e dos 3 pactos surgiu perguntas. Nós ficamos um bom período falando a respeito do assunto da semente da serpente, devido às perguntas que surgiram. Nós fomos falando sobre a semente da serpente, e na ocasião até disse para os irmãos que
que a gente não esperava que iríamos ficar tanto tempo no mesmo assunto, mas enquanto há uma dúvida no coração das pessoas, a gente gosta de sempre poder esclarecer do melhor do nosso entendimento, né? Então, nós se dedicamos ali na parte da semente da serpente, e creio que todas as perguntas que foram feitas por WhatsApp ou pessoalmente, que as pessoas fizeram, durante os cultos, a gente conseguiu responder aqui da plataforma, né? Então, se alguém ainda não tem a resposta, não viu, os cultos estão gravados, estão no nosso canal. Os irmãos podem assistirem ali, né? E acompanhar o que Deus nos deu. E eu achei assim que, como nós ficamos bastante tempo no assunto da semente da serpente, que seria o primeiro pacto, eu passei essa semana meditando um pouquinho a respeito do segundo pacto, que nós falamos tão pouco sobre o segundo pacto, né? Como nós ficamos aqui, eu acho que 3 cultos, praticamente falando só do primeiro pacto, ali da quebra do primeiro pacto, da semente da serpente, e acabemos, assim, falando tão pouco a respeito desse segundo pacto, quando ele é quebrado, né? Então eu quero falando algumas coisas para os irmãos. Hoje eu não vou ler muita mensagem, como de costume, hoje nós vamos ler um pouquinho mais as escrituras, e eu vou lendo aqui, vou repassando algumas coisas, e quero que os irmãos me acompanhem, e também os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, tá bom? Vamos lá. Meu tema é o que é o homem, tá? Salmo capítulo 8 que nós lemos. Então, nós temos aqui a escritura que nós usamos quase que o tempo todo das pregação, que é Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então, quando nós falamos a respeito dessa escritura, os irmãos lembram que nós comentamos aqui que esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, um homem espiritual. Aqui está a criação, né? A criação, não a formação do homem. Aqui é quando o homem é criado. E também, quando Deus o criou, a gente sabe que Deus criou ele macho e fêmea. Eu não sei se eu poderia usar esta palavra, mas eu vou usar só para que os irmãos possam compreender, né? Esse homem espiritual seria mais ou menos o que chamariam hoje de hermafrodita, né? Seu espírito tanto tinha o espírito macho quanto tinha o espírito fêmea, que foram criados junto, né? Adão e a sua esposa. Amém? Isso já ficou claro para os irmãos, né? E nós temos também Gênesis 1:11, que nós usamos bastante também essa escritura, que disse assim: e disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então, a terra também recebe aqui uma missão da parte de Deus, que toda semente que fosse colocada na terra, ela deveria gerar conforme a sua espécie, né? Então, como é que eu vou dizer para os irmãos? Não culpem a terra, né, por gerarem aí espinho, cardos e abrolho, porque a missão da terra é gerar qualquer semente que se plante nela, né? Eu estou falando isso que eu quero preparar uma base aonde eu quero chegar nessa noite. Então, eu quero que os irmãos guardem esses primeiros capítulos e versículos que estou lendo, para os irmãos entenderem na frente que eu estou tentando expressar aqui. Então, Deus deu uma missão para a terra, e a missão da terra é esta, que ela deveria produzir toda a semente que fosse colocado nela, e ela deveria produzir segundo o seu gênero. Então, por melhor que seja a terra, não se esqueçam disso, por melhor que seja a terra, ela nunca vai mudar a natureza do que a semente é. Não é verdade, irmãos? Você pode pegar
a melhor terra, mais adubada, melhor que existe. Se você colocar uma semente ruim, vai produzir um fruto ruim, não é verdade? Estou falando da terra. E logo nós vamos chegar na parte também do homem, né? Também Gênesis 2 e verso 5 diz assim: e toda a planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo, antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Interessante essa parte aqui também. Os irmãos notem que Deus criou a semente, e parte dessa semente não tinha sido plantada na terra. Interessante, os nossos irmãos já perceberam a leitura aqui, que a Bíblia diz que ela foi criada, e toda a planta do campo, antes de estar na terra. Então, Deus já tinha criado a semente, e não estava na terra ainda, né? Precisava de alguém para lavrar, e lá faz os buraquinhos, colocando planta por planta, e ir plantando, né? E vocês notam que só depois que Deus coloca o homem na terra, é que Deus planta um jardim no Éden. Os irmãos depois podem continuar lendo Gênesis capítulo 1, e vocês vão ver que isso é a verdade, né? Amém. Então, a semente estava ali, não tinha sido plantado ainda. Então Deus forma o homem do pó da terra, e o homem passa a ser ali o guardião e também lavrador da terra. A diferença de Adão antes da queda e depois da queda é que Adão lavrava a terra, plantava a terra, mas não se cansava, né? De fazer aquele serviço, e aquilo era muito tranquilo, como Deus criando, Deus trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. E a Bíblia diz que o Senhor Jeová não se cansa e nem se afadiga, né? Mesmo que ele trabalha, ele não se cansa, né? Então, irmãos, um outro ponto aqui que eu quero dizer para os irmãos: não importa quão linda fosse a semente, como a semente fosse bonita, não importa, né? Se não houver uma terra para ela gerar, ela vai ficar só como uma semente bonita, né? Ela não pode fazer nada. Pode ser a semente grande, bem polida. Se não houver terra, ela não pode se reproduzir. A semente precisa de terra para a sua reprodução, não é verdade? E não importa também o quanto a terra seja boa, como eu falei, né? Como ela estiver adubada, como se ela estiver bonita. Se não houver semente nela, não adianta Deus ficar dizendo: produza a terra, que ela não vai produzir, porque não tem semente. Né? Você chega para a terra e diz: produz terra. O que a terra diria? Ora, não tem semente para produzir. Mas tu é bonito, está bem adubado, te preparei, coloquei adubo, não importa, não tem semente, a terra não pode se reproduzir. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Vamos se animar, né? Vamos acompanhando aqui. Bom, em Gênesis 2, o versículo 21, eu só estou fazendo uma plataforma aqui, eu quero chegar num assunto bem importante, irmãos, sobre o segundo pacto. Gênesis capítulo 2 e 21 até o 23 diz assim: e o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e levou Adão. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, ou na Bíblia de vocês, varoa, porquanto do varão foi tomado. Aqui está, foi tomada de dentro do homem. Está aqui na King James, né? Amém. Osso dos seus ossos, carne da sua carne, né? Porque foi tirado do homem. Então, o que nós temos aqui? Essa mulher que ela é tirada do homem, segundo a King James, de dentro do homem, é o mesmo pó, é a mesma terra que foi criado o homem, é a mesma terra, o mesmo pó que se forma também a sua esposa. Não é verdade? O profeta diz que foi a única criação que Deus não fez de um material diferente. A única da criação que Deus faz de um mesmo material foi a esposa de Adão. Deus tira de dentro de Adão, como também nos tirou nós de dentro de Cristo, né?
através de água, sangue e espírito para formar uma noiva. Também de dentro de Adão é tomado esse elemento, e ali Deus forma, então, esse corpo feminino para a esposa de Adão. Então, quando Adão estava ali no seu estado espiritual, quero que os irmãos pensem bem nisso, quando ele estava ali no seu estado espiritual, o Adão estava acompanhado. No seu estado espiritual, ele tinha tanto o espírito masculino, quanto o espírito feminino estava junto com ele. Vocês concordam? Amém. É isso? Ele estava acompanhado. Quando Deus coloca o Adão aqui no corpo, forma um corpo e coloca Adão nesse corpo, ali ele se encontra sozinho. Ali ele ficou só. No momento que Deus coloca ele aqui no corpo, na carne, a sua esposa, que estava com ele em espírito, logo fica escondida em Adão. Não é verdade? Amém. E vocês sabem que enquanto a mulher estava escondida em Adão, Satanás não pôde chegar nela. Não é assim? Amém. Quando ela é separada de Adão, né, quando Deus diz, não é bom que eu esteja só, e Deus prepara ali um corpo feminino para a mulher, e como eu já preguei para os irmãos, ela foi a varoa, e o nome dessa mulher também era Adão, ele era Adão macho, e ela era Adão fêmea, isso está em Gênesis capítulo 5, e Deus os abençoou, e os chamou Adão. E o profeta nos ensinou isso na mensagem Jeová Jirê, que ambos se chamavam-se Adão, Adão macho e Adão fêmea. Então Deus prepara esse corpo feminino para ela, né? Separa ela do homem. Quando essa mulher foi separada do homem, foi aonde Satanás teve acesso a essa mulher, e foi onde ela caiu, não é assim? Isso aconteceu pela segunda vez, quando o Senhor Jesus Cristo também foi crucificado. Antes da crucificação, a sua noiva, que estava na sua mente, desde antes da fundação do mundo, também essa noiva estava escondida em Cristo. Vocês creem assim? Amém. Quando Jesus foi ferido no Calvário, e dali foi tirado aqueles 3 elementos, água, sangue e espírito, para que Deus formasse também uma noiva para ele aqui na terra. Aleluia. Quando ela se separa de Cristo, então Satanás também vem outra vez no concílio de Niceia e mais uma vez enganou a segunda Eva. Vocês já leram o profeta falando isso? Eu creio que isso deve estar na mensagem Restauração da Árvore Noiva, e provavelmente no livro das Eras também o profeta mostra que a segunda Eva caiu em Niceia, né? Também porque ela foi separada de Adão. Por isso que nesta era Deus está fazendo ao contrário, né? Deus está tomando uma noiva, está trazendo para ele outra vez, num tempo de arrebatamento, amém, cumprindo o Salmo 27. Oxalá que tu me escondesse no teu pavilhão, amém, até que o tempo da adversidade passe. Deus está nos escondendo nele, amém, estamos retornando para Cristo outra vez, sendo escondido em Cristo, para que a serpente não engane essa última Eva, porque o profeta diz, esta última não vai cair, essa aqui vai subir no arrebatamento. Vocês creem assim? Amém. Então, a mulher ali ela toma o nome do seu esposo, né? Por isso que nós temos essa tradição de quando a mulher se casa, ela toma o sobrenome do seu marido, embora hoje a modernidade já mudou isso, né? Não é mais necessário, não precisa mais, né? Se a mulher quiser ficar com o nome de solteira, ela fica. A gente sabe que é um reflexo. Hoje a igreja não precisa mais ter o nome de Jesus, ela pode ter o nome que ela quiser. Batista, metodista, presbiteriana, pentecostal. E as mulheres refletem o que a igreja é, não é verdade? O profeta diz que a mulher sempre reflete o que é a igreja. Né? Eu creio que as irmãs santas que fazem parte dessa mensagem têm essa revelação. Que todas as vezes que uma mulher que crê nessa mensagem, uma moça que crê nessa mensagem, e ela vai ter um matrimônio, ela sabe que ela é um reflexo da noiva de Jesus Cristo e ela precisa tomar o nome do seu esposo. E isso não é machismo, isso é a palavra. Amém. Não é verdade, irmãos? Tem algumas que não têm a revelação, fica o nome de solteira, tem o seu próprio nome e segue
né, refletindo também o sistema denominacional, que não deseja o nome de Jesus, deseja o seu próprio nome. Não é assim? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Então, quando nós chegamos nesse segundo pacto, que é a parte talvez mais melindrosa, né? E a pergunta que as pessoas sempre me fazem, não só para mim, fazem para todos os pregadores, né? Todo mundo passa por essa situação de ouvir essa pergunta. E sempre pergunto, como passou a semente da serpente pela arca? Né? A pergunta sempre polêmica, é a passada da semente pela arca. Então, eu vou ler aqui umas escrituras com os irmãos, de um quadro na Bíblia, e esse quadro aqui, irmão, vai esclarecer muita coisa para nós concernente a esse assunto. Nós temos aqui Gênesis, no capítulo 25, os irmãos que estão notando, e o verso 22, a seguir diz assim, olha o que diz. A Rebeca engravidou do seu esposo ali, do Isaac, e logo que ela engravidou, começou aquela briga dentro dela, aquela disputa dentro dela, e ela, sem saber o que estava acontecendo, ela foi orar e buscar uma resposta de Deus, e olha o que diz aqui. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse, se é assim, por que eu sou assim? E ela foi consultar ao Senhor, ela foi orar, saber, né, por que aqueles dois filhos estavam ali lutando, disputando dentro dela. E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos dividirão da tua entranha, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Então aqui, os bebês estão lá, ainda sem o espírito de vida neles, apenas a vida animal pulsando. E aqui Deus já tinha determinado, vocês veem que Deus já tinha determinado aqui, que o mais velho serviria ao mais novo. Como o irmão Marino pregou aqui na quarta passada, que isso era, aos olhos do povo da antiguidade, isso era quase impossível, porque o primogênito sempre tinha o benefício da primogenitura, né? As bênçãos era dele. Então, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. Depois dele veio seu irmão, e a sua mão segurou no calcanhar. Então, lá no ventre, já com a vida animal, o bebezinho Jacó segurando, né, tentando puxar ele para... Queria nascer primeiro, né? Alguém já desejando a primogenitura antes mesmo de receber a vida humana, né? Apenas com a vida animal. Então, quando o apóstolo Paulo está relatando essa escritura, em Romanos capítulo 9, no versículo 10, vamos lá, irmãos, eu vou lendo as escrituras, para vocês ficarem firmados no que a Bíblia diz. É a palavra, né? A Bíblia, a mensagem, e nós temos o fundamento. Romanos capítulo 9, versículo 10, diz assim, falando o mesmo quadro. E não somente isto, mas também quando Rebeca concebeu, preste atenção aqui nessa palavrinha, concebeu de nosso pai Isaac. Então a Bíblia foi bem taxativa. Quando concebeu de nosso pai Isaac. Então o que ela está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que ela concebeu de somente um pai, 2 filhos diferentes. Não é o que a Bíblia está dizendo? Um pai, 2 filhos. Quando nós falamos da semente da serpente, fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque quando você fala da semente da serpente, você prova que você tem 2 filhos com natureza diferente e temos 2 pais diferentes. Então é fácil provar isso, né? Por que um tinha uma natureza caída e outro tinha uma natureza dócil e mansa? Porque um era da natureza da serpente, filho de Satanás, né? E o outro era filho de Adão, que tinha a natureza de Deus, porque Adão era filho de Deus.
Não é assim? Então, quando se prega a semente da serpente, hoje para nós que foi revelado, é muito tranquilo. Se prega a semente da serpente, amém. Quando chega aqui, já fica um pouquinho mais difícil. Porque daí a gente tem uma escritura, eu creio que em Romanos capítulo 11, que a Bíblia fala assim, que se as raízes, se a árvore é santa, os frutos também são. Quem que já leu essa escritura em Romanos 11? E nós cremos, a palavra é verdade, né? Que se a árvore é santa, é claro que os frutos têm que ser santos. Não é verdade? Então o que a gente podia fazer? Quando a gente chega numa bifurcação como esta, a gente podia fazer o seguinte, cantar uns 2, 3 corinhos, e nós ir embora para casa e não entrar nesses assuntos. Ou podemos seguir em frente e encarar os fatos. Não é verdade, irmãos? Tem que encarar os fatos, né? A gente poderia dizer, não, vamos parar por aqui, né? Não vamos entrar nisso, vamos cantar aqui, vamos chamar o Jefferson para cantar mais uns louvores e depois vamos todo mundo para casa. Ou poderia dizer, irmãos, vamos encarar os fatos pelas escrituras e nós seguirmos vendo o que a Bíblia nos mostra concernente a isto. Amém? Vocês estão felizes? Então aqui Romanos capítulo 9 e no verso 10 diz que ela, não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai, Isaque, concebeu de Isaque. Não está dizendo aqui que foi do carteiro, do pedreiro, do vizinho, não foi de ninguém. Está dizendo que essa mulher teve 2 filhos, e esses 2 filhos veio de mesmo pai. Amém? Vamos seguir lendo aqui. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amém? Vocês estão de acordo comigo que antes mesmo que ele nascesse, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. É o que a Bíblia está dizendo aqui, não é verdade? Amém. Então, e também vocês estão de acordo que os 2 eram filhos do mesmo pai. Aqui não tem que querer colocar a semente da serpente daquela maneira que aqui não é. É do mesmo pai. Então, quando nós começamos a olhar para esse quadro, nós voltamos aqui em Jeremias, eu creio que o capítulo 18 de Jeremias. Vamos ver aqui se é o capítulo 18. Vamos ler aqui uma escritura aqui em Jeremias. O que acontece aqui, nesse quadro de Rebeca, Esaú e Jacó? O versículo 1 diz assim, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Os irmãos vão entender por que eu usei a expressão da terra lá do princípio, que eu quero trazer essa terra para o ser humano, tá bom, irmãos? Tá? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizava um trabalho nas rodas. Então, Deus manda ele ir até a casa do oleiro, ele chega lá, o oleiro era com pedal, né, fazer as rodas girar, e as rodas vão girando, e o oleiro ali vai modelando um vaso, escritura que todos nós conhecemos, né? É que os pregadores usam bastante para pregar sobre exortação, que Deus quebra o vaso e faz o vaso de novo, né? Agora aqui num outro ponto de vista, o oleiro que está trabalhando, está preparando esse vaso. Quem é o oleiro? Quem é o grande oleiro? É quem? É o Senhor, né? O Senhor, ele é o grande oleiro. Amém? No verso 4 diz assim, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Então aqui nós temos uma situação. Aquele vaso que estava sendo formado, não estava com segundo a King James aqui, não estava com uma aparência muito boa. E aí o oleiro pega aquele vaso, que não está com uma aparência muito boa, quebra ele, amassa,
e daquela mesma massa, ele continua fazendo um outro vaso. Não é assim? Os irmãos estão acompanhando na escritura, na época que está escrito? Então, ele toma o mesmo material. Não foi material diferente. O mesmo material que faz o vaso meio torto, de aparência feia, o mesmo material faz-se um bom vaso. Estão me acompanhando? Amém. Amém, Jesus. Vamos seguir um pouquinho mais em frente aqui. 4 até o 6. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? E diz o Senhor: eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Jacó. Então, você crê que você é um vaso nas mãos de Deus? E que as rodas da vida estão girando e Deus está nos modelando? Graças a Deus por isso, né? Amém? Vocês continuam alegres? Então, se Deus é o grande oleiro, o que Deus está fazendo? A Bíblia diz que Deus criou os céus com os seus dedos e as suas mãos fizeram todas as coisas. Não é o que a Bíblia diz? Que Deus criou todas as coisas? Quando Deus viu que depois de ter criado todas as coisas, não tinha ninguém para lavrar a terra, então Deus desce, pega um bocado de poeira e começa, através desse bocado de poeira, começa a formar um vaso. Amém? Ele pega esse bocado de poeira e foi formando, até que Adão estava formado, não criado. Formado é diferente de criado. Deus tinha criado o homem primeiro, em Gênesis 1, 26, e aqui em Gênesis 2, 7, o grande oleiro começa a formar esse vaso. Amém? Já estava criado, agora Deus vai formando. Quando ele termina de formar, então ele logo forma um outro vaso. A mulher, como o profeta diz, já fez um corpo mais delicado, o corpo de uma dama. Quando ele faz o homem, ele faz um pouco mais grosseiro, mais áspero, mais forte, né? A mulher nos seus passos mais delicado, né? Porque ele fez ela como o corpo de uma dama, embora também a gente sabe que as coisas hoje estão mudando, né? Os meninos hoje estão ficando muito refinados, né? Vou usar essa expressão para não ser tão grosso, né? Estão ficando muito refinados. E os homens estão ficando muito delicados, e hoje as mulheres estão ficando cada vez mais grosseiras, né? Sabe que os espíritos estão trocando de corpo, né? Não pode ser assim, mas estamos vivendo um tempo de perversão, e as coisas se encaminham para isso, né? Não é verdade, irmãos? Então, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. A Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais fraco? Amém. E alguém pode perguntar, principalmente nessa era que nós temos movimentos feministas, que se algum movimento feminista estivesse nos assistindo pela internet, diria assim: isso aí é machismo. Por que a mulher é o vaso mais fraco? E por que ela é o vaso mais fraco? O que eu diria? Olha, Deus quis assim, e ele, como oleiro, ele amassa o barro e faz o vaso como ele quer, ponto final. Soberania de Deus. Deus é soberano ou não é? Se ele faz assim, acabou a história. Quem é que vai discutir com Deus? Não tem discussão. Vocês creem que ele é soberano? Que bom que ele é soberano, né, irmãos? Porque quando ele faz perfeito. Deixa eu ler outra escritura aqui para os irmãos. Vamos seguir um pouquinho adiante aqui. Nós vamos chegar nesse ponto aqui. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Diz assim, 2:20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. Não é assim?
Das irmãs aqui, quem é que tem vaso de flor em casa aí? Pode levantar a mão? Quem é que tem vaso de... Até algumas mãos que tem vaso de flor na casa de vocês, né? Tá, então você tem um vaso de flor bonito, que está ali como uma honra. Você coloca em cima daquela mesa ali na tua sala de estar. Todos que chegam honram aquele vaso, né? Então honra aquele vaso, que está ali como um vaso de honra. E certamente você tem lá, no banheiro lá também, um vaso de desonra que está lá. Está escondidinho lá, mas é necessário, tem que estar lá. Não é assim? Amém. Feito de barro também, né? Vaso de honra e vaso de desonra. A irmã Ângela, né? Me perdoa, não apresentei a senhora estava sentadinha, eu não vi a senhora aí. Maria Ângela. A Maria Ângela é a mãe do nosso irmão Brian, amém, que veio comigo hoje ao Alvorada. Seja bem-vinda, viu, irmã? Fique à vontade, perdão não ter me lembrado da senhora, tá bom? Amém? Então nós temos esse vaso que está ali, bonito, com flores, que ele é honrado por todos, e também tem vasos que são vasos de desonra. Não é verdade? Amém? Por exemplo, assim, nós temos que... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Aqui. A Bíblia diz assim, que o filho sábio alegra o seu pai e o louco despreza sua mãe. Então o que nós temos aqui quando a Bíblia está dizendo aqui? Que numa casa você pode ter um filho que foi gerado para ser uma honra para o pai e para a mãe, e na mesma casa você pode ter um filho que foi gerado para a desonra, tristeza do pai e tristeza da mãe. Não é verdade? Nós temos isso no meio das famílias. Temos famílias boas, pai cristão, mãe cristã, que servem a Deus, geram filhos que vão alegrar o pai, que vão ser uma alegria para o pai, vão ser um orgulho para o pai. Sabe aquele filho que o pai está sempre elogiando, dando bom testemunho? E pode nascer lá um que o pai vai dizer, nenhum fez o que o fulano está fazendo. É ou não é assim, irmãos? Claro que é. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estava aqui? Minha anotação aqui. Eu quero ver onde é que eu parei na minha anotação aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, Romanos, vamos voltar em Romanos de novo aqui, essa parte que é interessante, que Romanos, capítulo 9, versículo 20, até o 21, olha o que diz aqui a Escritura. Mas, ó homem, quem és tu para que conteste a Deus? Dirá a coisa formada ao que lhe formou, por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro. Aqui, irmãos, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mesma massa. Ele pega da mesma massa, faz um vaso que é honrável, que vai ser honra para o pai e para a mãe, e ali vai, da mesma massa, um vaso que vai ser desonra para o pai e para a mãe. Vai ser tristeza do pai, vai ser tristeza da mãe. Vai ser desonra daquela casa. Não é verdade? E isso aqui, agora nós estamos entrando no que aconteceu com Esaú e Jacó. Eles eram da mesma massa, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Não é assim? O profeta diz que o genes de vida vem do homem, a semente, o óvulo vem da mulher, Então, quando une esse germe de vida que vem do pai e o óvulo que vem da mãe, vai formando esta massa e ali inicia a formação de corpos. E o corpo vai sendo formado dessa massa. Estão compreendendo, irmãos?
vai sendo formado. Então, quando ele está sendo formado, o grande oleiro, Deus, começa a dar forma àquelas duas criaturas lá no ventre de Rebeca. Quando Deus está lá no ventre, dando, modelando, preparando, lá Deus decide se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser branco, se vai ser de cor, se vai ser amarelo. O grande oleiro, na sua soberania, ele tem a prerrogativa de decidir como ele vai formar aquele vaso. Amém? Então, quando você estava no ventre da sua mãe, você sabe que você não tinha um espírito. Você era apenas a vida animal que estava ali. E você dependia completamente da tua mãe para continuar vivendo. Porque você não tinha um espírito de vida. Então Deus desceu lá no ventre da tua mãe, e lá Deus estava te modelando como grande oleiro, nos formando aqueles dois vasos, Esaú e Jacó. E de maneira que Deus estava ali formando aqueles dois vasos, do lado de fora, aqui eu vou chegando no ponto agora, do lado de fora havia dois espíritos diferentes, um para entrar em Jacó e outro para entrar em Esaú. Os irmãos compreendem isso? Ali fora estavam aqueles dois espíritos, só esperando. Então já dá para perceber que a massa não tem nada a ver com o assunto. O corpo já não tem mais nada a ver com o assunto aqui. O pai e a mãe ser cristão já não tem mais nada a ver com o assunto aqui. O assunto já está aqui do lado de fora, enquanto Deus está lhe formando, está ali aqueles dois espíritos pronto, que nasce o corpo, aqueles espíritos já entram. Olha como foi no princípio, não foi assim no princípio? O grande oleiro desceu na terra, formou um corpo do pó da terra. E depois que o grande oleiro preparou aquele corpo do pó da terra, então, aquele espírito Adão de Gênesis 26 entra nele também. Ele termina de ser formado, entra e ele torna-se uma alma vivente, um corpo vivente. Não é assim? É a mesma coisa que está acontecendo. Está sendo formado. No momento que nasceu a criancinha, o espírito entra, corpo vivente, uma alma vivente. Não é assim? Amém. Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Então a terra, por sua vez, tem que produzir semente, como eu disse, quando tem semente nela, né? Se não tem semente, não tem o que produzir, né, irmãos? Se o corpo nasce e não tem um espírito ali, não produz nada, é um corpo morto, né? É uma terra morta. Só vai produzir quando um espírito entra ali, a semente, então aquela semente vai produzir segundo a sua espécie, segundo o seu gênero, independente que a terra seja boa. Filhos de pais cristãos. Amém? Aleluia. E alguém diz assim, e por que isso é possível? Vamos lá então, por que isso é possível? Irmão, quando Satanás enganou Adão, que era o governo da terra, Satanás recebe o direito para trabalhar na terra. Por isso que de vez em quando Satanás entra também em alguns ventres e deforma alguns vasos. Não é assim? Amém. Aleluia. Alguns vasos nascem quebrados. Cego, aleijado, surdo. Não é assim? Amém. O que aconteceu? Alguma coisa deformou aquele vaso que estava ali. Claro que isso não muda o espírito, é independente do espírito que vai entrar naquela criança. Mas Satanás tem o direito de trabalhar na terra, veio para matar, roubar, destruir. Quando ele venceu Adão e Eva, venceu o governo da terra, ele recebe o direito também de trabalhar na terra. Agora não é só tu, eu também posso trabalhar. Aí essa é a razão que nós vemos as deformações. Nós temos o poder de Deus para transformar, e nós temos o poder de Satanás para deformar. Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, porque eu estava falando sobre a juventude.
O que está acontecendo com a juventude de hoje? Não com os que servem a Jesus, mas os que estão aí fora. Eles são deformados pelo diabo. Amém. Os meninos querem ser menina e as meninas querem ser menino. Verdade. Aleluia. Poder de Satanás deformando as pessoas. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto há um poder de Deus para transformar os nossos corpos mortal num corpo imortal, há um poder do diabo também trabalhando, deformando as pessoas. Amém. Aleluia. E olha como as pessoas estão cada vez mais deformadas. Eu vi uma mulher que tentou se igualar lá com uma boneca e fez um monte de operação, ficou parecendo um monstro, uma deformação. E as pessoas, eles têm o prazer na iniquidade, prazer na mentira, prazer nessas coisas erradas, porque Satanás está trabalhando também na terra. Não te engana. Deus está trabalhando conosco, você crê? Crê que Deus está te transformando de glória em glória? Cada culto que passa, cada mensagem é Deus transformando um pouquinho mais a tua vida, pois o diabo também, irmão, está trabalhando, deformando as criaturas. Caminha na rua e tu vai ver a deformação que existe aí fora. Tu passa na rua e não sabe se é homem, se é mulher, o que é. Deus tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ganha esse direito. Quando nós começamos a olhar para isso, o que nós percebemos? O corpo realmente não tem nada a ver. O que conta, irmão, é o espírito que entra ali dentro daquele corpo. Aquele espírito é que vai produzir o que aquela pessoa é. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Numa terra fértil, você planta o trigo, nasce trigo, mas também nasce espinhos e abrolho. A terra é boa? Produz mesmo. Produz tudo que você colocar. Colocou o triguinho ali, vai nascer o trigo. Colocou o abrolho cresce também. Não é verdade? Numa terra pode vir a semente boa, pode vir a má. A massa é a mesma. O que muda é a semente. Lembra quando eu falei lá no princípio da pregação sobre o espírito do homem, a semente do homem? É aquela semente que vai dizer que espécie que a pessoa é. O que ele vai produzir. Deus te ajude, Deus me ajude, viu, irmãos? A semente que está dentro de nós mudar o nosso espírito. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu sei que vocês não estão com pressa. Nós só temos um domingo para ter esses cultos especial. Então pensam bem nisso. Eu estava lendo a mensagem que o profeta pregou, uma vida escondida em Cristo. Ele disse assim: as pessoas confundem novo espírito com o Espírito Santo. O profeta disse: uma coisa é você ter um novo espírito, receber um novo espírito, e outra coisa é você receber o Espírito Santo. O novo espírito é quando o teu espírito é mudado. Agora, para o teu espírito ser mudado, tu tem que ter uma alma compatível a isso. Que seja a natureza de Deus. Porque a alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Não é assim? O profeta diz: por que o espírito tem que ser mudado primeiro? Tem que ser mudado primeiro, irmão, porque Deus não vai fazer parceria com o espírito pesado, espírito bravo, espírito violento. Aí lembra da que eu falei, o espírito compatível do cordeiro com o espírito compatível da pomba, para que possam os dois estarem juntos. Então o profeta diz: é necessário Deus primeiro mudar o teu espírito. Quando ele consegue mudar o teu espírito, aí o Espírito Santo pode vir habitar junto com esse espírito. Porque, irmão, o espírito humano caído do jeito que ele é, o Espírito Santo passa de longe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, é verdade. Oh, glória a Deus. Então, olhando para esses pontos, voltando um pouquinho ali atrás, ali, só para ficar bem claro essas coisas, essa é a razão que de um homem, né, de uma mulher casado, no santo matrimônio, né, uma única semente e um único óvulo, né, e a gente sabe que a massa aqui não tem mais nada a ver. A gente sabe que o que
O que conta é esse espírito que entra na pessoa. Qual é a semente que entrou ali, né? Isso depende de Deus, predestinação de Deus, né? Vocês continuam felizes, irmão? Amém. Então, quando nasce esse nenê, ele nasceria morto se não houvesse um espírito que entrasse nele. Ele só pode continuar vivendo depois de sair do ventre da mãe, quando aquele espírito entra naquele bebê. Então, não dependia do Isaac, não dependia da Rebeca, porque ambos eram santos. Não dependia do que eles fizessem. Importava que lá no princípio Satanás recebeu esse direito e ele podia semear onde Deus também semeou. Aí vocês, não, irmãos, não estou falando de semente natural, não, irmãos, estou falando de semente homem. Estou falando de semente homem. E querem mensagem? Lê a mensagem Semente da Discrepância. O profeta diz, Deus plantou a sua semente, Adão no Éden. Logo veio Satanás, plantou a sua semente de discrepância, Caim. Está falando de pessoas. Os pais estão gerando, Deus vem atirando a semente, o diabo vem de trás se atirando. Não é assim? Aleluia. A terra é a massa, a semente é a vida, né? E a terra só vai produzir aquilo que tiver caindo ali. Não pode mudar. Ah, a terra é boa, o irmão é um santo, homem de Deus, a mulher é uma santa, mulher de Deus, é só massa. A semente que cai ali é o que vai produzir, né? Deixa eu ler mais umas duas escrituras com vocês aqui. Voltar aqui a Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que fala da formação. Diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, e sopro da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, esse homem de Gênesis 2 e 7 era apenas os elementos da terra. Era um boneco da terra. Esse homem de Gênesis 2 e 7 só se torna-se um ser onipotente, só se torna-se um Deus amador na terra, porque um verdadeiro Espírito da parte de Deus entrou nele, que foi o homem de Gênesis 1 e 26. Amém. Aleluia. Vocês compreendem isso? Amém. Quando aquele que é imagem e semelhança de Deus entra nesse de 2 e 7, aí ele se torna o que ele se tornou, porque a terra começa a produzir segundo o seu gênero. Qual era o gênero? Imagem e semelhança de Deus. Amém? Esse é o gênero que Deus criou. Satanás, com seu veneno, desgenerou a semente de Deus. Estamos nos encaminhando para a regeneração daqueles dias, não é assim? Amém, Jesus? Para que a semente que está em nós possa outra vez produzir de novo imagem e semelhança de Deus. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Está simples? Vamos lá. Vamos ler mais uma escritura aqui. Hebreus capítulo 6, também essa escritura bem conhecida de todos. Capítulo 6 de Hebreus, o verso 7. Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Deixa eu ler aqui com os irmãos. Diz assim: Porque a terra que absorve a chuva, que cai sobre ela, e produz erva útil, provê para aquele que a lavra, e recebe a bênção da parte de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a terra que absorve a chuva e faz com que a boa semente cresça, esta terra vai receber bênçãos de Deus. Amém? Amém. No versículo 8 diz: Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. O que está falando? Que a terra que produz os maus frutos, ela é reprovada por Deus. E qual é o destino dela? O lago de fogo.
E não está falando dessa terra que nós estamos pisando aí em cima. Está falando dessa terra. Se essa terra produz bom fruto, ela recebe a bênção de Deus. Se ela produzir maus frutos, ela será amaldiçoada e o fim dela, o lago de fogo. O fim dela é ser queimado. Glória a Deus. Amém. As que produzem bons frutos, graças a Deus, estão aí aguardando o arrebatamento, né? Essa é a razão que o Isaac não pôde fazer nada, irmão. Quando ele viu que o irmão mais novo tinha roubado a bênção, ele não tinha outra coisa para dar para o seu outro filho a não ser uma maldição. Maldição, sim, ele disse: tu vai ser servo do teu irmão. Você pode ler lá, tu vai servir ele. Só tinha 2 espíritos. Um tinha a bênção, o outro espírito não podia ser abençoado. Aleluia. Então, irmãos, não importa a terra, não importa se é filho de pastor, se é filho do diácono, não importa se nasceu no melhor lar, cada um de nós vamos ser julgado pelo fruto que nós estamos produzindo diante de Deus. Amém. Não te esqueça disso. Cada um de nós temos que ser julgado pelo fruto que nós estamos produzindo. Verdade. Então, que tempo de parar e dar uma pensada. Que tipo de fruto que eu estou produzindo hoje? Quais são meus frutos? Será que meus frutos têm sido compatível aquele testemunho que eu dou da mensagem? O homem, imagem, semelhança de Deus, corpo, palavra, semente, palavra. Será que é isso que está sendo produzido na minha vida? Será que essa terra está sendo digna de receber as bênçãos de Deus por estar produzindo os bons frutos? Aleluia. Amém. Não é tempo de parar, irmão, e fazer um exame? E volto de novo, não é a terra. Não, sabe o que, irmão? Eu tenho produzido mau fruto porque o tabernáculo do pastor Davi é muito fraquinho, sabe? Talvez se eu for... Irmão, a terra não quer dizer nada. Terra não quer dizer nada. Pode ir para o melhor... Não sei, não vou dizer qual é o melhor tabernáculo, porque eu não vou me arriscar a dizer isso, mas vai para o melhor tabernáculo. Vai continuar produzindo o que é. Aleluia. Produz o que é. Um filho de Deus, o eleito de Deus, antes de conhecer a mensagem, ele está dentro de uma denominação caída, miserável. Lá ele é fiel a Deus. Lá ele geme pelas coisas erradas que acontecem dentro do sistema. Ele não está conformado porque está no meio do oba-oba. Lá ele está gemendo. Deus tira para fora. Então não é a pessoa pensar, mas se trocar. Não, meu irmão. Não muda. Aleluia. Eu sempre digo, Judas pertencia ao melhor ministério. Produziu o que produziu. Então não é um bom ministério que muda as pessoas. É a semente que está em cada um que tem que produzir. Segundo a sua espécie. Glória a Deus. Então, já os mais jovens já vão tomando isso por ensinamento. Que Deus não é avô de ninguém. Meu pai e minha mãe são crentes, eu estou salvo. Não, senhor. Deus não vai receber ninguém como neto naquele dia. Deus nos recebe como filho. Amém. Todos nós temos que entrar como filhos e filhas de Deus. Amém. A fé da minha mãe é o suficiente para salvar ela. Eu preciso da minha própria fé para ser salvo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, quando nós chegamos nesses pontos, como Deus vai individualizando as coisas. E tu vai vendo como a tua salvação é algo muito pessoal. Tua e Deus. Amém. Não depende de ninguém. E naquele dia isso não vai servir de desculpa para ninguém apontar. Eu não consegui por mentira. Deus mostra que o tratado é ele e tu. Aleluia. Pronto. Individual. Vai nos individualizando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória! Aleluia! O profeta disse na mensagem, perguntas e respostas número 14, que a nossa alma, que é o poste de amarre, que pena que eu não estou com o quadrinho aqui, senão eu vou mostrar para os irmãos como esse poste de amarre. Os irmãos lembram aqui das linhas de elétricas mais antigas? Hoje não tem mais isso. Que nós tínhamos lá um poste, e no final da linha nós tínhamos outro poste cravado assim, lembram? E tinha um cabo que grudava daqui a aqui. Esse chamava-se o poste de amarre. Então toda a linha estava presa a esse poste de amarre. A nossa alma é esse poste de amarre, é onde está ancorada a nossa alma aqui em Cristo. Ali está a nossa alma, esse poste de amarre. Sem isto, a linha está solta. Esta alma, que é o poste de amarre, o profeta diz, ela controla o nosso espírito, ela muda o teu espírito, esse espírito que eu falei, o espírito caído, o espírito bravo, o espírito violento, espírito carrancudo, todo tipo de coisa que nosso espírito muda para um espírito manso, suave, como nós cantávamos um corinho muito tempo atrás, né? Eu quero um coração igual ao teu, Jesus. Para que o Espírito Santo possa começar a se aproximar. Aleluia. E logo que a nossa alma controla, muda o nosso espírito, o nosso espírito também começa a controlar, a mudar o nosso corpo. Então o nosso corpo começa a manifestar aqui do lado de fora o que está acontecendo lá dentro da alma. O que Deus está fazendo lá dentro da tua alma. Logo o teu corpo vai começar a se manifestar. E aí vai se cumprir aquela escritura que Jesus diz assim, que a tua luz seja vista pelos homens, para que teu Pai que está no céu seja glorificado. O corpo começa a manifestar que tem alguma coisa diferente lá dentro acontecendo. Amém. Aleluia. E não tem como dizer, não, acho que não, às vezes está escondidinho. Irmão, pode ficar escondido por um pouco de tempo. Porque Jesus disse que não tem como tu esconder uma cidade no topo de uma montanha. Amém. Quando as pessoas vão ver o resplendor da cidade. Quando essa chama, quando algo está sendo mudado dentro de você, automaticamente aquilo lá de fora não tem mais como esconder. Mesmo que tu quisesse, tu não consegue. É uma vida pulsando. É como o profeta chegou diante daquela fonte de água que estava saltando. Por que tu salta? Por que tu é tão feliz? Porque as pessoas vêm beber de ti? Não, porque aquilo estava borbulhando dentro dela. Tinha que colocar aquilo para fora. Não tem como ocultar uma candeia embaixo de uma mesa. Tem que estar sob o velador para que todo mundo possa ver a sua luz. E o mesmo que o Pedro quis se esconder lá, alguém disse, teu linguajar te denuncia. Tua maneira de falar é diferente. Tu é conhecido. Aleluia. Então, irmãos, é tempo de as terras aí começar a produzir os bons frutos, para que possa começar a receber as bênçãos de Deus, né? As que estão produzindo cardos, espinhos e abrolho, amém, está chegando perto o seu fim, e eles irão para o lago de fogo, serão queimados, né? Como diz a Escritura, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, amém, esses irão para o lago de fogo. Eu só vou ler um parágrafo aqui para os irmãos e vou encerrar, irmãos. Eu não vou mais adiante. E eu creio que isso foi o suficiente. Vocês compreenderam bem, né? Amém. Não foi difícil, foi simples, né? Sim, amém. Deu para entender bem, né? Amém. Amém? Aleluia. Olha o que o profeta diz aqui, só para confirmar o que eu estou falando sobre essa terra, como ser humano. Ele diz assim, veja, estas mãos desenharam isto para a sua amada, a noiva, desenhando um terno amor para a sua noiva. Recorde que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra.
Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus, foi desenhado no ventre de uma mulher. É isso certo? O qual era a terra. Muito bem. Entrou a vida de Deus. Assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. Vem? Então esse sangue de Deus que estava ali, por esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora tem sido justificada, tem sido santificada, chamada, reclamada. Agora está por receber o seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e a sua noiva. E vocês são estas outras partes que saíram dessa terra. Vocês são parte da terra. O teu corpo mostra aqui na terra, no corpo, o corpo que está para ser redimido. Agora a alma já está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desceu por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu a tua alma. E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disso. Amém. Quando Jesus Cristo está trabalhando nesse processo de redenção da terra, o profeta diz, como somos parte da terra, então, nossa alma já está redimida através das três etapas da graça, e agora nosso corpo está no processo também de redenção junto com a terra. Conforme a terra está sendo redimida, o nosso corpo também está sendo redimido. Vocês estão felizes, irmãos? Vamos se colocar de pé. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos por um momento, vamos inclinar o nosso rosto. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, que o Senhor tem nos reunido aqui neste lugar. E o Senhor tem sido tão bom para conosco, Senhor. Nós aqui nesse pequeno lugar simples, humilde, pessoas simples, humildes, nós, pessoas sem instrução, mas o Senhor nunca tem deixado nos faltar o pão da vida, que é a Tua palavra. Cada culto, Senhor, cada reunião que nós nos reunimos, o Senhor sempre tem algo especial preparado para nós. O Senhor sempre pega Satanás de surpresa. Ele nunca sabe, amém, o que o Senhor tem, aquela carta na manga. Muitas vezes, Senhor, Ele já tem todo um plano, todo um projeto contra o Teu povo, contra a Tua igreja, e quando Ele se achega, meu Deus, o Senhor entra na cena, tira a carta da manga e o derrota, o destrói, e mostra que, amém, ninguém pode resistir à sua perfeita vontade. Satanás não pode fazer frente ao grande Deus que tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja. Isso me faz lembrar, Senhor, quando o Teu profeta fala daquela grande mãe águia, que estava ali tendo um avivamento com as suas águiazinhas, e elas estavam ali correndo naquela grama, e ele pensando como que aquelas águiazinhas podiam estar tão tranquilas naquele campo, que ali perto havia coiotes que podiam pegar aquelas águiazinhas. Mas ele percebeu, Senhor, que de vez em quando elas paravam e olhavam para cima, para aquele galho, e lá estava a grande mãe águia vigiando eles. E elas sabiam que se um daqueles coiotes tentasse pegar uma daquelas águiazinhas, ele teria que tratar com aquela grande mãe águia que estava ali guardando, vigiando. Enquanto nós estamos nesse avivamento da Tua palavra, Senhor, sabendo que coiotes, 200 milhões de demônios foram soltos, mas nós estamos aqui, seguros, sem medo nenhum, tranquilos, porque de vez em quando nós olhamos para cima, olhamos para o alto,
e sabemos que de lá vem o nosso socorro. E como o teu profeta disse, deixa Satanás tocar num desses pequeninos. Ele terá que tratar com o Deus vivo. Ele terá que tratar com Jeová Águia. Ele terá que tratar com Deus. Oh, meu Deus, isso traz segurança para a tua noiva, para a tua igreja, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nós fazermos parte disso. Saber que somos parte disso. Sabemos que estamos na concha das tuas mãos. Agora, meu Pai, eu te peço que a tua palavra, Senhor, pregada nessa noite, possa ser munição, possa ser alimento, combustível, amém, para essa semana que os teus filhos vão entrar e vão ter que enfrentar os demônios ali fora, mas eles enfrentarão com muita ousadia, porque Deus os armado. Deus tem revestido cada guerreiro nessa noite com as suas armaduras. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, amém, debaixo da unção da tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.